Uma linda noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Munhoz de Sá, terapeuta holístico, professor de física, instrutor de cursos de autoconhecimento e formação terapêutica, membro do GEAF, que é o Grupo Espiritualista Apométrico Filhos de Aruanda. E hoje, juntamente com meu querido amigo Evandro, nós temos um projeto chamado Projeto Educação Fraternidade de Luz, que é este projeto do qual nós fazemos lives todas as terças-feiras às 8 horas da noite. Hoje nós vamos ter como tema o envelhecimento, mas não somente o envelhecimento do corpo físico, como também o envelhecimento do espírito e o envelhecimento da mente. Nós vamos analisar cada um desses pontos a respeito do envelhecimento sobre essas óticas do corpo, mente e espírito para poder entendermos melhor este processo. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Gratidão pela presença. Então vamos entender o que é o processo de envelhecimento. Enquanto seres encarnados, ou seja, enquanto existentes nesse plano material, nós temos uma linha muito certinha, que é a linha temporal. Agora eu vou puxar um pouquinho de sardinha para a minha área de física e falar um pouquinho sobre essa linha temporal. Nós temos um estado ordenado caminhando para um estado desordenado. Isso que a gente dá o nome de entropia. A entropia, ela é a desorganização de um estado. Como é que a gente vê isso de uma maneira bastante prática? É só a gente olhar para a nossa própria casa. A gente organiza a casa bonitinho, passa pano, passa tudo que tem direito. Aí demora uns 10 minutos, a casa já está completamente arranjada de uma maneira diferente da que nós deixamos quando terminamos de fazer toda a limpeza. Essa organização diferente da que nós deixamos é o que nós damos o nome de entropia. Então, a entropia são estados possíveis de organizações diferentes, do qual ela não necessariamente precisa ser bonitinho, organizado, certinho, do jeito que a gente quer. Isso é apenas uma opção. Existem N opções. Mas o que isso tem a ver com envelhecimento? Tudo. Porque a entropia é ela que guia aquilo que nós chamamos de flecha do tempo. Ela que fala que nós partimos de um estado ordenado e vamos a todas as opções possíveis de desorganização. Então, é essa flecha do tempo que nos conduz esse caminho do envelhecimento. Boa noite, Gislaine. Seja bem-vinda. E aí, o que nós temos com isso? Nós temos o seguinte. Nós temos um estado ordenado, agora indo para a biologia, né? Nós temos um estado ordenado, bonitinho, que lá a célula se divide, forma os folículos, depois os tecidos e tudo mais, aquilo que a gente estudou na aula de biologia, até que nasce o feto. Esse processo das células se dividirem, se organizarem e tudo mais, cada uma dessas células elas vão ter um tempo de vida, ou seja, um período de organização partindo para um estado completamente desordenado, do qual não sustenta a própria estrutura. E aí, quando não sustenta a própria estrutura, a gente chama isso de morte. Então a célula cresce, ela realiza o processo que ela tem que realizar e morre. E isso antes de nós nascermos. Então a gente tem várias sequências de crescimento e de nascimento, crescimento e morte do nosso próprio ser, até que nós, enquanto feto, nascemos. Então, o que seria esse envelhecimento? Seria esse processo de perda de energia de forma orgânica
que nós temos em que cada um dos processos vai perdendo cada vez mais energia até que chega num ponto onde não tem como sustentar aquela existência. E aí ela vai e morre. Né? Então o nosso caminho biológico é esse. Nós temos um estado ordenado, nós temos um crescimento de vários tecidos. Esses tecidos têm um tempo certinho, até que ele vai e padece e morre. Boa noite, professora Flávia. Boa noite, Ivete, desculpa, eu li rápido. Sejam bem-vindos. E aí, o que acontece? Biologicamente é muito certinho. Tem esse crescimento e a morte. Isso acontece para nós seres orgânicos e isso acontece para seres inorgânicos. Como, por exemplo, essa drusa. Essa drusa de cristal essa aqui é de ametista. Ela teve o crescimento dela, tá vendo? Todas as pontinhas bonitinhas crescendo aqui. Ela teve o seu crescimento, ela tem o seu tempo em que ela vai permanecer aqui, e devido a vários fatores que desorganizam essa estrutura, ela vai morrer, ou seja, ela vai deixar de ser essa estrutura que a gente dá o nome de drusa. Se eu começar a quebrar, ou seja, se eu começar a tirar cada um dos pedaços dessa drusa, ou seja, da mesma forma que nós orgânicos, nós tiramos cada vez mais pedaços de nós à medida que nós crescemos, essa drusa vai deixar de ser uma drusa. Eu posso dizer que essa drusa está se decompondo. E para a drusa, isso seria a morte. Né? Ela não existiria como drusa, ela existiria com vários cristais separados, mas como drusa, ela não existiria. Da mesma forma, nosso corpo, ainda falando só de maneira orgânica, a gente vai perdendo cada vez mais a capacidade de fazer essas separações no DNA. E se eu não consigo mais replicar o meu DNA, cada pedacinho que eu perco do meu corpo é menos um pedacinho que eu tenho para continuar a ir para frente. E isso é o nosso envelhecimento corpóreo. Então vai cada vez mais tendo crescimento de tecido, mais desorganizando, menos força e energia tem para poder fazer essas divisões celulares, até o ponto em que, se eu não tenho energia para sustentar isso aqui, eu vou começar a definhar. Da mesma maneira que uma planta sem água ou sem luz, ou seja, sem essas duas qualidades de energia, ela vai murchando até morrer. E isso seria o nosso envelhecimento biológico. Do ponto de vista racional, é muito bem explicado, é muito bem determinado, e para nossa mente é muito simples, né? Mas para nós que vivemos essa aventura orgânica denominada vida, pode ser um pouquinho assustador, porque com o passar do tempo, e aí a perda dessa capacidade de regenerar o nosso corpo, ainda falando só da biologia, depois eu meto a metafísica da saúde no meio e a gente tem uma diferença nesse sentido. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Cada vez mais que o tempo passa, menos as minhas estruturas vão ter essa capacidade de dividir e mais energia eu vou ter que gastar para fazer a mesma coisa. Se eu vou gastar mais energia para fazer a mesma coisa, eu vou ficando mais cansado. Então, o que nos aflige enquanto seres humanos? Aflige que, com o passar do tempo, e eu não tendo mais essas capacidades, eu me torne um fardo. Eu me torne cada vez mais necessário que outras pessoas façam algo por mim. Se eu sou uma pessoa que tem um forte senso de independência, isso acaba
me trazendo muita tristeza e desgosto. Então, o que a nossa raça humana, no geral, não gosta? É de ter esse senso de dependência com o passar do tempo, de não conseguir fazer as mesmas ações da mesma forma que fazia enquanto tinha mais energia para realizá-la. Significa que o idoso não possa fazer as mesmas coisas que um jovem? Não. Significa que ele vai fazer em um tempo diferente. É esse que é o ponto importante. Mas para nós que somos muito imediatistas, muito independentes, centrados na nossa própria pessoa, essa sensação de fazer em um tempo mais longo, ela não é comportada no nosso coração. Isso nos traz angústia, isso nos traz tristeza de não poder fazer as mesmas tarefas nos mesmos tempos que era feito antes. E aí vai gerando, para aquele que não faz um trabalho do autoconhecimento, do entendimento, do fluxo do tempo, vai gerando dentro de si um sentimento de frustração cada vez maior. Então, além do envelhecimento corporal, a psique também vai envelhecendo. E aí eu vou passar para o outro ponto dessa nossa live, que a parte do envelhecimento corporal, né, das coisas enquanto matéria, dentro de uma dimensão temporal de tempo, em que sai de um estado organizado por um desorganizado, conforme a física nos explica, vai se tornando cada vez mais frágil do que a gente conhece como envelhecimento. O envelhecimento é ruim? Não. Tem várias coisas que nós conhecemos que elas se tornam melhores com o passar do tempo. Uma dessas coisas é o vinho, que até chega a ser proverbial falar que vinhos mais antigos são vinhos mais saborosos. Eu não bebo, então eu não tenho como saber se isso é ou não uma verdade. Tanto o vinho quanto o uísque ou outras bebidas destiladas que ao passar do tempo elas se tornam melhores. Boa noite, Augusta. Seja bem-vinda. Agora, para nós, os benefícios de estar em casa e termos um grande movimento na rua é que nós somos agraciados com vários sons interessantes. E aí, para nós seres orgânicos, nós temos essa sensação muito correta da passagem do tempo e a sensação da proximidade da morte. Porque não basta somente eu ter dentro de mim, e aí já falando mais desse envelhecimento psicológico dentro do campo mental, não basta dentro de mim saber que eu vou estar cada vez mais limitado, mais dependente do outro. O que realmente fica martelando em toda a humanidade, e aí tem uma busca muito grande na questão da juventude eterna, né? O Ponce de Leôncio, a fonte da juventude, é justamente porque o envelhecimento me aproxima da grande viagem que é a morte. Então, quando eu lembro que eu estou envelhecendo, quando eu percebo que eu estou tendo cada vez mais limitações de ação, eu me toco que eu estou ficando mais próximo do meu tempo derradeiro, ou seja, da minha passagem, que é a morte. E aí a gente tem dentro da nossa mente a questão de que ela é atemporal. A mente, ela não tem tempo, ela coexiste tanto no futuro, no passado, quanto no presente. Algo que eu imagino do futuro, para a minha mente está acontecendo agora. Uma lembrança que eu trago do passado
e aquilo lá, por exemplo, me causa algum tipo de dor, ela é tão vívida quanto se eu tivesse recebendo ela aqui no presente. A mente não faz essa diferenciação. Então, se ela não tem tempo, ela é uma entidade atemporal, eu posso vivenciar, inclusive, esse estado de aproximação da morte todos os dias. Se eu tiver pensamentos obsessivos com relação a que cada dia que passa eu me torno cada vez mais velho. A cada aniversário que eu faço, eu envelheço, eu me limito, eu me torno dependente cada vez mais. Então, mesmo que o meu corpo tenha uma configuração extremamente saudável, faz exercício, toma água com regularidade, toma o sol, mas a mente, ela se perde e se fecha em um padrão só, que é o que está ficando cada vez mais próximo da morte. Então, o envelhecimento no campo da mente, apesar dela ter essa propriedade de ser atemporal, é quando nós fechamos a nossa capacidade de conseguir pegar coisas diferentes e poder experienciar coisas diferentes e nos permitir coisas diferentes e até mesmo reanalisar padrões internos. Quando nós fechamos a nossa mente, e isso é para qualquer idade, quando nós fechamos a nossa mente para somente aquele mundinho, nosso fantástico mundo pessoal, nós iniciamos uma contagem temporal no lugar que não tem tempo. Como eu falei, a mente, ela não tem tempo. Para ela, todas as instâncias, passado, presente e futuro, é a mesma coisa. E aí, eu começo a ter envelhecimento das minhas ideias. Porque agora as minhas ideias estão totalmente limitadas a somente aquele campo que eu decidi que é o verdadeiro. E como eu só recebo informação daquele campo, eu não pesquiso nada que não seja diferente daquele campo. Eu não me abro a experiências diferentes. Eu não estudo coisas diferentes. Eu só penso nisso, só procuro pessoas. Só procuro pessoas que. Só procuro pessoas que estão vibrando naquela frequência. O que acontece com a minha mente? Eu só tenho pensamentos cada vez mais recorrentes e iguais. Não tenho novas ideias, não tenho criatividade, não tenho força nenhuma para poder produzir o novo. E isso me provoca o envelhecimento das minhas ideias. As minhas ideias vão se tornando cada vez mais velhas, cada vez mais fracas, por assim dizer, porque eu só mantenho uma estrutura. E nós sabemos que essa energia, se ela não entra em movimento, é uma energia estagnada. E o que acontece com a água quando estagna? Ela apodrece, né? A nossa mente, ela tem isso também. Se ela se prende a esse estado mental completo de estagnação, ela começa a apodrecer as ideias, e aí a gente tem esse envelhecimento. E se vai apodrecendo essa energia mental, ela vai refletir diretamente no nosso corpo. E apesar de eu ter o vigor, apesar de eu ter a vitalidade para realizar várias coisas, com uma mente com ideias embotadas, com ideias envelhecidas que não ganham energia por captar coisas novas ou vivências novas ou novas conclusões, o meu corpo ele começa a perder essa vitalidade, esse vigor e se tornar mais decrépito. E aí eu teria toda essa energia
para poder viver bem lá para os 65, 75 anos. E estou chegando nos 75, estou chegando 50 anos com um curvado, completamente curvado, porque eu me fechei, e o corpo ele vai mostrar isso bastante para a gente. Eu não estou dizendo que as pessoas que andam curvadas é por conta disso. Existe toda uma metafísica para isso, e pode ser, por exemplo, um estado de mágoa, né? Ou de rancor que está fechando dentro de si. Mas é muito provável que essas ideias que já estão apodrecendo, que é um estado de envelhecimento, elas estejam causando essa curvatura no corpo físico. E aí, alguém que seria de 50 anos com uma robustez, com um vigor, com uma vitalidade, estaria andando quase que tocando a testa no chão por conta desse fechamento da mente, desse centramento dessas ideias, e o corpo manifestando esse centramento para baixo. Por isso que, mesmo que nós tenhamos algumas ideias que sejam conservadoras, é muito importante que essas ideias sejam discutidas, inclusive com pessoas que não tenham tendências conservadoras, justamente para que haja essa diferenciação da ideia e possa trazer novos entendimentos. E o espírito? O espírito já acontece ao contrário. O espírito, quanto mais velho, e isso reflete na nossa sabedoria, quanto mais velho, ou seja, quanto mais encarnações nós temos numa determinada orbe, no caso a Terra, mais experiências ele viveu, mais sabedoria ele coletou, e mais ele projeta no corpo que ele vai manifestar essas sabedorias, essas forças. Então, digamos que eu tenha 30 encarnações. Então eu vivi 30 vezes, eu tive experiência diferente em 30 vidas diferentes. Eu tenho uma boa bagagem de vivência. Agora, comparado a um espírito que está lá pela 144ª vez, ou seja, encarnou 144 vezes, que teve muito mais vivências, mais frustrações, mais acertos do que a minha pessoa, ele tem uma bagagem em relação a mim muito maior. Então, esse envelhecer do espírito é essas vidas vividas e esse coletar de experiências que ele se permitiu, ou que nós nos permitimos, de tal maneira em que eu me torne cada vez mais, eu vou usar aspas, poderoso. Mais poderoso no sentido de ser sábio, de ter mais compaixão, de conseguir compreender melhor os processos que a humanidade ou que a sociedade ela está passando. Então, no caso, esse envelhecer do espírito, porque verdadeiramente o espírito é atemporal, ele não perde energias, ele não perde pedaços dele, ele ganha cada vez mais sabedoria à medida em que ele encarna, à medida que ele desencarna, e vai coletando isso e traz cada vez mais vivências. Ivete diz justamente isso, que ele vai renovando. Então, mesmo que para o nosso corpo físico, para o nosso ego, principalmente o ego, quando ele não está entendendo o que está acontecendo, por conta de uma educação que não foi dada sob o envelhecimento, ele vai achar que aquele ponto do envelhecer é ele morrendo. É ele morrendo mesmo. Mas compreendendo que ele é um coadjuvante numa peça, que ele é um coadjuvante numa peça muito maior, e entendendo o seu papel verdadeiro, o envelhecer passa a ser uma coisa muito tranquila. A Ivete fala aqui para nós: de um homem velho para um homem transformado. É exatamente isso. E isso também serve para o ego. Quando ele compreende
o papel coadjuvante nesse grande cenário que é a peça do espírito, porque o ego é importante, porque se ele não fosse importante, o espírito não criava ego toda vez que encarnava. Já pararam para pensar, apesar de que o ego, todo mundo está querendo matar o bendito ego, mas pararam para pensar que se ele não fosse importante, por que o espírito criaria um ego toda vez que encarna? Era mais fácil ele se manifestar sem ego. E aí, ir em frente. Agora, quando nós compreendemos que o propósito dessa passagem temporal, dessas transformações corporais que nós temos ao longo daquilo que nós denominamos vida, é um coletar de vivências e de experienciações para o nosso espírito, isso torna-se muito tranquilo. Então o que eu vou fazer? Se essa existência é uma existência emprestada, né, se esse corpo aqui é um corpo emprestado da Mãe Natureza para mim, porque isso aqui é um corpo animal, né? Nós, seres espirituais, estamos habitando um corpo que é um animal e ele tem propriedades espirituais, porque todo corpo físico é um corpo espiritual, altamente materializado, altamente denso, mas continua sendo uma instância espiritual. Se nós somos seres espirituais que utilizamos emprestado esse corpo animal da Mãe Natureza, e esse corpo animal ele veio com uma data de validade, sim, meus queridos, nós temos data de validade. Se vocês quiserem saber a data de validade de vocês têm que ir até o seu segundo corpo, que é chamado corpo duplo etéreo, ou corpo energético, ou corpo etérico. É no corpo etérico que está a nossa quantidade de energia vital. E com essa quantidade de energia vital, nós sabemos quanto tempo de vida o corpo tem. Tá? Então, nós temos prazo de validade. Esse corpo físico, ele tanto funciona utilizando das energias manifestas da matéria, comida, bebida, sol, quanto da nossa carga de energia de ligação etérica. E por isso o duplo etéreo é tão importante. Além de ser a conexão dos corpos espirituais com o corpo físico, é nele que está registrado a nossa bateria e nosso prazo de validade. Tá? Eu sei que é meio esquisito falar que nós temos prazo de validade, mas temos. Esse corpo, enquanto animal, ele tem um crescimento, ele tem as suas divisões celulares, conforme eu expliquei no início da live. Essas divisões celulares, elas têm uma quantidade máxima de divisões possíveis. E aí, quanto mais eu tenho essas divisões, mais eu tenho crescimento do meu ser. E quando essas divisões param, eu começo a ter um decrescimento do meu ser, que é esse estado mais que a gente chama de envelhecimento. Ou seja, se a gente compreender verdadeiramente que isso tudo é um lindo, maravilhoso processo, que cada vez que nós respiramos, cada vez que nós bebemos água, cada vez que nós sentimos o sol no nosso corpo, a gente está trazendo a sabedoria da vivência para o nosso espírito, o ato de envelhecer se torna muito mais feliz, porque quanto mais eu envelheço, mais experiências eu tenho a possibilidade de ter, mais sabedoria eu tenho para mim. Por enquanto estou falando só do meu ser, né? Assim como eu estou falando somente do ser, a unidade que são vocês. Mais sabedoria eu vou estar coletando para mim. E aí, quando o meu eu humano chegar ao fim da peça, ele vai ser recolhido em conto de sabedoria para o meu espírito. Esse vai continuar a sua caminhada rumo à eternidade, e eu, ego humano, vou estar dentro dele. E esse corpo, assim como a drusa de cristal que eu mostrei para vocês, ele vai se decompor lindamente
e vai voltar a ser matéria-prima para outros corpos virem e manifestarem, ou até mesmo eu, num tempo mais futuro, para ter outras experiências, outras vivências, outros entendimentos. Então, o envelhecer corporalmente é um estado de desorganização. Existem algumas linhas de entendimento que diz que o nosso corpo não precisaria envelhecer. Pode ser verdade? Pode, eu não discordo disso. Mas é tão importante que nosso corpo possa envelhecer ou não é a nossa cabeça. Porque que adianta eu ter um ser eterno? Digamos que nosso corpo ele não decompõe, ele chega, por exemplo, lá pelos 30 anos. 30 anos tá bom, não tá? 26 anos. Chega lá pelos 26 anos, ele pare de envelhecer. Ele se permaneça com a mesma forma. O que adianta isso se minhas ideias estão todas embotadas? Se todas as minhas ideias não se abrem a coisas novas? O que adianta eu ter um corpo que teria juventude eterna, se eu só penso as mesmas coisas, se eu só busco as mesmas experiências, converso sobre os mesmos assuntos? Meu corpo continua jovem, mas a minha cabeça ela vai estagnando e vai morrendo. Aí eu vou chegar, digamos, eu tô com 26, aí lá pelos 50 anos com carinha de 26, eu não consigo formular nenhum pensamento diferente. Eu fico remoendo o mesmo assunto. Eu fico resmungando coisas. As minhas ideias envelheceram. Elas não foram para frente. Elas não trocaram informações. Elas não trocaram energias. Elas não estagnaram. Elas foram ficando cada vez mais fracas energeticamente e foram morrendo ao ponto de eu só ter um monoideísmo. E aí eu teria um corpo de juventude eterna, mas com a cabeça que não comporta isso. Eu não ia poder aproveitar em nada. E mesmo que eu fosse aproveitar todas as coisas possíveis por ter um corpo jovem, e se isso fosse a minha única ideia, ainda assim eu teria uma cabeça envelhecida, uma cabeça que estaria a caminho de ter uma falência de ideias. E aí, com o comportamento de uma inconsequência, de fazer esportes radicais, de aproveitar a vida ao máximo, a minha cabeça ainda assim não ia ter mais nada além disso. E ela estaria virtualmente morta para qualquer outra experiência. Uma coisa também muito interessante, aproveitando que eu falei sobre isso, eu vou agora puxando um pouquinho para a metafísica da saúde, é a questão do envelhecimento precoce. O nosso corpo enquanto envelhecer precocemente. Eu falei, agora há pouco, que nós temos prazo de validade. Nós temos prazo de validade, nós temos uma energia necessária para poder estar vivo. Só que nós também podemos antecipar a nossa passagem de acordo com o modo de vida que nós vivemos. Ou seja, nós podemos, por livre e espontânea vontade, gastar a mais do que o natural para manter esse corpo. Então, digamos que eu teria, naturalmente, eu receberia todo dia uma quantidade de 10 pontos para permanecer vivo. Dependendo das minhas ações enquanto ser vivo, em vez de eu gastar 10 pontos, eu gastaria 80 pontos. Então eu teria o quê? Um gasto 8 vezes maior da minha estrutura orgânica. E isso ia fazer com que a minha energia vital acabasse 8 vezes mais rápido. Aí que atitudes são essas? Toda atitude que dispara adrenalina no nosso corpo, ela provoca uma queima dessa energia da vitalidade.
E eu não estou falando tipo, a adrenalina passou uma barata, você assustou, liberou a adrenalina, você vai morrer mais rápido por causa disso. Não é isso. Eu estou dizendo para aqueles que fazem uso excessivo da adrenalina no corpo ou estão em estado de tensão constante, né? Não é somente nos esportes radicais que libera adrenalina, mas no estado de tensão constante também libera bastante adrenalina. Isso faz com que você esteja pronto para o combate o tempo todo. E isso, meus queridos, minhas queridas, pega a nossa pilha de energia e vai gastando com mais rapidez. E onde que a gente vê que a nossa pilha energética está indo com mais rapidez? Aqueles que estão em estado de tensão durante muito tempo. Se estão sob a utilização da adrenalina durante muito tempo, ou seja, a ativação mais frequente do segundo chakra. O corpo físico, ele acaba acelerando todos os processos. Ou seja, se as minhas divisões celulares, elas deveriam fazer umas 500 divisões antes de pararem de se dividirem, digamos que ela começa, em vez de ter 500 e no prazo de 10 anos, eu tenho as 500 no prazo de 2 anos. É nesse sentido. Então, aqueles que estão sob o uso excessivo da adrenalina, e depois vocês podem procurar essas pessoas, elas envelhecem muito mais rápido. Elas gastam essa bateria interna, esse fluxo de vitalidade, muito mais rapidamente do que se não tivessem. Então, quem está sob tensão constante, sob estresse constante, é viciado completo em esportes radicais. Fazer um raft, fazer uma escalada, pular de bungee jump, uma vez ou outra não tem problema. Mas o tempo todo ficar nessa da adrenalina o tempo todo é uma busca incessante do prazer, uma ativação o tempo todo do segundo chakra. Isso faz com que o corpo envelheça, isso faz um gasto da nossa vitalidade. E aí eu posso ter uma mente sagaz, eu posso ter uma mente limpa, eu posso ter uma mente que procura ter novas ideias, conversar com pessoas diferentes, mas o meu corpo não. Então a minha mente ainda é jovem, né, porque ela transfere ela transfere essas vivências. Tá preocupado com a academia? Não, a academia não conta. Não, a não ser que você seja viciado em academia. Aí o vício, todo e qualquer vício, era uma ativação do segundo chakra, fazendo com que o segundo chakra ele fique acelerado, tá? Por exemplo, você faz academia 3 vezes na semana, durante 2 horas. Isso não é vício. Agora, você faz academia todo dia, durante 5 horas, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que está sendo compensada. Ou então, a sensação da adrenalina, de estar ativando todo o corpo, daquele poder todo, porque a adrenalina traz essa sensação do poder, e isso está te deixando viciado em adrenalina. E aí o vício ativa o segundo chakra, ele fica acelerado. O segundo chakra acelerado, ele vai consumir essa fonte de vitalidade e vai fazer com que o nosso corpo, do qual essa parte ele é o responsável, queime as suas reservas orgânicas, e aí o número de divisões celulares vão para além do limite que eles deveriam estar naquele momento. E aí a gente envelhece precocemente. Então vocês podem ver, todo aquele que está preso no vício, qualquer que seja o vício mesmo, ele envelhece muito mais rapidamente, organicamente.
nada a ver com a mente. A mente dele pode ser clara, pode ser limpa, pode trocar ideias, pode buscar novas vivências, buscar novos entendimentos, novos conhecimentos. Porém, o corpo, ele já vai estar indo para um estado de desorganização cada vez maior. A sua entropia está aumentando. Isso do ponto de vista físico. E se a entropia de um sistema aumenta, ele envelhece. E se ele envelhece, ele fatalmente vai perder a coesão. E a gente chama essa perda de coesão na biologia de morte. Vamos ver o que a Ivete fala. Eu não faço, curiosidade mesmo. Não por nada, querida. Então, estejam cientes disso. O corpo, ele tem prazo de validade. Ele tem a quantidade de energia necessária para uma vida. Essa quantidade de energia está registrada no nosso corpo duplo etéreo. Eu posso ter um corpo muito velho, mas com a mente que seja capaz de ter novas ideias, buscar novas vivências, trocar conhecimentos, vivenciar, buscar sabedoria. O corpo e a mente, nesse sentido, eles não necessariamente precisam acompanhar a mesma linha. Eu posso ter uma mente envelhecida num corpo extremamente jovem. Se vocês tiverem a oportunidade de ter um pinguinho de paciência e lerem todos os comentários do feed de vocês no Facebook, tem que ter paciência, tá? Hoje tem que ter paciência. Vocês vão ver postagens e temas iguais, recorrentes, voltando sempre na mesma timeline de vocês, das mesmas pessoas. Elas vão estar falando as mesmas coisas em dias diferentes, em horários diferentes, porque a mente começou a se fechar. E quanto mais a mente se fecha, menos ela compartilha a experiência, menos ela vivencia, e quanto mais ela faz esse processo, mais ela estagna. E se a mente está estagnada, tudo que estagna morre. Então eu vou ter uma, abre aspas, morte mental. Não é que a pessoa vai morrer do nada porque está só falando de um assunto só, mas se ela não tem essa troca, ela não tem essa vivência, ela pode ser considerada que na mente dela ela está morta, tá? Porque não flui mais nada novo, é só o mesmo assunto, e o mesmo assunto não rende. E mesmo que o corpo e a mente seja jovem, o meu espírito, ele pode ter vindo várias e várias e várias vidas aqui no planeta Terra, coletando cada vez mais experiência. E aí, mesmo que eu seja jovem, eu tenho um comportamento, eu ter uma atitude de alguém mais maduro, de alguém que já teve uma vivência maior. Ou seja, obrigado pela paciência. Ou seja, eu ser jovem e ter esclarecimentos e ter pontos de vista como se eu tivesse vivido mais do que minha idade mostra. Vocês já tiveram a oportunidade de encontrar pessoas assim, que têm uma idade cronológica e mental, mas que na fala, na atitude, no demonstrar pela vida, é como se tivesse vivido muito mais do que aquela idade mostra. Isso mostra um espírito envelhecido, um espírito que passou por várias existências, teve várias sabedorias, teve vários entendimentos e que agora, nessa existência, ele manifesta tudo isso com sabedorias inatas, do qual basta a pessoa abrir a boca e ele praticamente canaliza de si mesmo aquelas sabedorias. Então, para o espírito, o envelhecer significa
ter mais sabedoria, ter mais vivências. Para o nosso corpo físico, o que é o envelhecer? O envelhecer é perda de energia, menos divisões celulares do ponto de vista orgânico e a diminuição da capacidade de realização de coisas no tempo em que fazia quando jovem. Então, quanto mais eu envelheço, mais tempo eu vou gastar para fazer uma coisa que eu faria com mais rapidez quando jovem. Entretanto, quanto mais eu envelheço, maior a capacidade que eu tenho de não errar tanto quanto eu era jovem, porque agora eu já sei todos os caminhos e eu já compreendi esses acertos, esses erros, e me permitem, mesmo que eu gaste mais tempo, ter uma quantidade maior de acerto do que quando eu era jovem. Não estou menosprezando ninguém, só estou fazendo um parâmetro sobre isso. E aí eu tenho a minha mente, que eu falei que eu ia falar de 3 instâncias, que ela pode ser uma mente sempre jovem. O que é a mente sempre jovem? É aquela que sempre busca o novo, busca novos entendimentos, busca até confrontar os entendimentos que ela tem dentro de si, para que ela possa ter uma vivência mais verdadeira dentro dessa realidade. Isso é uma mente sempre jovem. Então eu posso ter 99 anos e sempre estar aberto a descobrir o novo, a procurar e receber mais vivências. Ou eu posso não querer viver isso, ficar preso naquele meu mundinho limitado, do qual esse conhecimento é somente o que me basta. E aí eu posso ser um jovem de 16 anos, com a mente extremamente fechada, do qual não consegue ir para frente em nada que não seja naquela área extremamente limitada que ele tem. E mesmo assim a gente tem que lembrar que todo o sistema dentro do tempo é um sistema evolutivo, e a palavra evolução significa mudança com o tempo. Ela não é positiva, ela não é negativa, simplesmente é mudança com o tempo. Isso que é o significado da palavra evolução. Então eu posso ser um jovem e eu não ter evolução no físico, mas não ter evolução na minha mente, porque minha mente não muda. E como eu falei, a mente ela vive fora do tempo. E se ela está fora do tempo, se eu não quero mudar, ela já está morta, mesmo eu com 16 anos. Maravilha? Perguntas? Bom, se não temos perguntas, eu agradeço imensamente pela paciência, pela presença e por todo esse amor que nós temos neste momento. E agradeço pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Uma boa noite, um lindo e maravilhoso despertar, com muita luz, muita paz e muitas flores e sincronicidades no seu caminho. Até nosso próximo encontro, terça-feira que vem. Ubuntu e gratidão. Boa noite.